Tá, gente, tá gravando, tô repetindo agora o que eu acabei de dizer. Nós já estamos em mais da metade dos alunos que estavam na nossa outra sala. Eu já vou iniciar por uma questão de tempo, mas como está sendo tudo gravado, se caso algum dos alunos que estava na outra sala e que ainda não entrou nessa perdeu alguma coisa, vai poder ter acesso na gravação, né? Vou disponibilizar no YouTube. Todos vocês vão poder assistir quantas vezes forem necessário. Como eu disse da outra vez, já existe uma parte dessa revisão que já está no YouTube, mas que eu vou reapresentar aqui para vocês. E existem novidades, né? Eu estou trazendo uma outra forma de organização da revisão, em que eu estou tentando ser um pouco mais objetivo, né? E mais focal, mais pontual. Acho que isso pode ajudar vocês a organizar as ideias na cabeça de vocês, de maneira que vocês consigam ter mais proveito, mais rendimento na prova. Bem, dito isso, eu vou começar então a revisão compartilhando a tela com vocês. Pronto, já estamos em praticamente a totalidade dos alunos que estavam na sala anterior. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, gente, os conceitos fundamentais desse semestre, ou na verdade do segundo bimestre. Eu espero que ao término, né, do bimestre, e enfim, para aqueles que ficarem de exame, segunda chamada, o que quer que seja, que vocês saiam daqui compreendendo o mínimo de cada um desses conceitos ou de cada uma dessas ideias, né? Foram os tópicos principais trabalhados no decorrer das nossas aulas. Então esperem por pelo menos uma pergunta, tá? De cada uma desses tópicos. Vai ter pelo menos uma pergunta de transferência, uma pergunta de resistência, uma pergunta do manejo do amor transferencial, uma pergunta sobre a livre associação, uma pergunta sobre o divã e uma pergunta sobre dinheiro em análise. Tá? Vai ter no mínimo uma de cada uma dessas, provavelmente, né? Tem que ser 10. Então, algumas terão 2 perguntas de cada uma desses tópicos. Ok. Dito isso, vamos então a um tipo de conceituação mais básica, né, mais fundamental. A primeira coisa que eu quero dizer é que sobre qualquer um desses tópicos, gente, tá? Seja transferência, seja resistência, qualquer um deles, vocês encontram conteúdo de qualidade no canal do Christian Dunker. Já mencionei esse canal para vocês outras vezes, reforço com vocês, porque ele tem pequenos verbetes de 5 minutos sobre esses tópicos, né? Então, também é uma fonte de conteúdo rápida, né, e sintetizada, na verdade, sintetizada, que ajuda vocês a compreender um pouco mais, né, para uma melhor compreensão e principalmente para a nossa prova, óbvio, claro, os textos base do Freud que foram lidos no decorrer do semestre. Isso é óbvio, né? Então vamos lá, transferência. Transferência é um tema que eu, já fiz um pouco isso meio que essa categorização mais, dada, mais formal com vocês. Então a transferência tá? Ela é uma relação, né, um aspecto da relação entre psicólogo, ou no caso analista, e analisando, tá? Primeiro ponto. Então vamos dar aqui relação entre analista e analisando. Primeiro ponto. Além disso, né, porque não se restringe somente a isso, tá? Na realidade, a transferência ela se dá na relação entre analista e analisando. Ela se dá nessa relação, tá? Porque não é a qualquer momento da relação que é um ponto transferencial, ok? O que vai caracterizar ainda mais, né, o ponto da transferência dentro dessa relação? Como eu coloquei para vocês, né, aquele momento, ou melhor dizendo, aquela transposição entre aquele desejo infantil, entre o desejo infantil
e a atualidade, né? Então, esse momento em que existe um tipo de transposição, essa conexão aí entre um desejo infantil e a atualidade, né, entre o analisando e o analista, é um ponto de transferência, certo? Então, no livro da Denise Maurano, ela traz alguns exemplos. Quais são os exemplos que ela traz, né? Todo mundo o tempo inteiro bate palmas para mim porque eu estou sempre certo. Você, consequentemente, também baterá palmas para mim porque eu também estarei certo. E aí a pessoa tem atitudes em relação ao analista dela, né, de forma a querer os biscoitos do analista, né, de esperar essas palmas do analista. Outro exemplo, todo mundo sempre me esquece, ou sempre me abandona, você também me abandonará. Exemplo que o Freud traz, né, uma paciente que abandonava a casa, o relacionamento, depois de um determinado tempo de convívio. Aí, após um determinado tempo de análise, antes dele fazer a intervenção, ela também abandonou a análise. Então, é um ponto de transferência, no caso, nesse exemplo do Freud, se manifestando como uma forma de resistência. Tá? Então, temos aí. A transferência se dá na relação entre analista e analisando, e ela é necessariamente um processo, né, de transferência ou de transposição de desejos, de expectativas infantis em relação ao analista. Né, expectativas que, por conta da postura do analista, muitas vezes não se concretiza, ou não deveria se concretizar. Então, vamos colocar aqui uma transposição de desejos infantis ao analista, certo? No caso da Virginie, né, como é o formato de transferência que ela tem? Né, ela tem uma certa forma de estabelecer uma relação de organização e de contenção dos conteúdos através da pasta dela. Né? Então, a pasta dela é um ponto de transferência. É o formato que ela estabelece a transferência dela. Mas percebam que, no caso da Virginie, a pasta ela também tem uma função de resistência, né? Porque, lembrem-se, a pasta só trazia conteúdos relacionados ao adoecimento físico dela, né? E não a conteúdos emocionais dela. Ao mesmo tempo que ela possibilitava uma relação com o analista através da pasta, ela também impedia o acesso a conteúdos emocionais. Então a transferência ela tem essa dubiedade em relação à resistência. Por isso mesmo a gente já vai para o próximo tópico, que é a resistência. O que é a resistência? A resistência é toda e qualquer coisa que faça uma força contrária ao avanço da análise ou à execução da análise. Então, toda e qualquer coisa que faça força à continuidade ou execução de uma análise. A resistência ela pode ser expressa de inúmeras maneiras, tá? A gente pode resistir ao progresso de uma análise de inúmeras formas, mas em geral, a resistência se dá na transferência, tá? Em geral, mas não exclusivo, a resistência se dá na transferência. O que isso significa dizer? Nossa, escrito tudo errado. O que isso significa dizer? Por exemplo, a própria pasta da Virginie. Né? A pasta da Virginie limitava os conteúdos a serem trabalhados em análise. Ou seja, a pasta da Virginie, ao mesmo tempo que ela possibilitava uma relação com o terapeuta, ela também resistia a determinados tipos de conteúdo. A mesma coisa no exemplo do Freud. Gente, deixa eu só fechar esse WhatsApp que ele fica pitando, aí eu não consigo ouvir vocês. Não consigo ouvir os meus próprios pensamentos, na verdade, né? Enfim, aí o pessoal vai entrar no YouTube e vai parar exatamente no ponto que eu entro no WhatsApp para ver as pessoas que conversam comigo no WhatsApp. Não, isso é muita doença, né? Doença minha achar que alguém se daria o trabalho de fazer isso. Bem neurótico da minha parte, ó, um exemplo aí de neurose para vocês. Enfim,
Voltando então à resistência e à transferência. No caso do Freud, né, a atitude da paciente dele de parar o tratamento e se mudar é uma atitude de resistência, uma atitude que resiste ao progresso da análise, certo? Essa concepção de resistência é uma concepção mais ampla, né, mais alargada de resistência. A gente poderia ter uma leitura mais ortodoxa, né, do que, ou mais, enfim, mais fechada, mais, né, mais tradicional da concepção de resistência, mas podemos abraçar essa aqui por hora. Manejo do amor transferencial. Freud é bastante categórico, né, no texto dele, Observações sobre o Amor Transferencial. Ele coloca que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não sei se esse é o trocadilho ou a fala, mas a ideia é que a gente não deve nem matar / expulsar o amor transferencial, mas também não devemos ceder ao amor transferencial, né? Então, não trata-se de ceder ao amor, porém também não se pode suprimir ou, enfim, eliminar o afeto. Deve-se manejar os sentimentos, intervindo diretamente sobre, né, a função destes na terapia. Não somente, mas também, né? Não somente na função destes sobre a terapia, mas também como um ponto principal, eu diria. Aspecto importante, né, que o Freud coloca também no texto dele sobre o manejo do amor transferencial. É o seguinte: devemos ser sinceros. Sinceros, né? Não adianta mentir, não adianta a gente ficar só tirando o corpo fora. Devemos ser sinceros e dizer abertamente, né, que aquele afeto não vai ser correspondido. O que mais ele alerta a gente nesse sentido? E aí, já saindo do que seria o manejo do amor transferencial, mas ainda no tema do amor transferencial, que o amor transferencial, ele, na realidade, ele é um afeto que a pessoa direciona por fantasias que ela tem em relação a gente, né? Por desejos que ela acredita que nós vamos dar conta de atender, ou demandas que ela acredita que a gente vai dar conta de atender, mas que não são reais, né? Então, como a gente debateu até na nossa própria aula, né? A pessoa vai lá, né? Tem um ambiente que ela é acolhida, né? Que ela é ouvida sem julgamentos, certo? Em que ela pode se expressar. E isso dá uma sensação de bem-estar, né? Que pode ou não ser confundida com um certo tipo de afeto ou de carinho por parte do paciente. E isso pode levar, então, a um estabelecimento de uma transferência afetuosa, né? E aí, a partir disso, né, a partir dessa transferência afetuosa, que ela vai começar a fantasiar ou demandar da gente coisas que nós nunca prometemos ou que nunca foi tópico, né, da sessão, ou enfim. Perguntas, gente? Tô ouvindo um barulho, mas ninguém tá falando. Será que... Tem professor? Pode falar, Adriano. Professor, esse amor transferencial seria uma situação que a pessoa já tenha vivido e ela volta a projeta isso em uma outra situação? Seria mais ou menos isso? Isso, por aí mesmo, essa é a ideia. Não precisa ser necessariamente uma coisa que ela tenha vivido, mas alguma ideia ou experiência que já tenha passado por ela, né?
Então, assim, ela não precisa ter, por exemplo, vivido um abandono, mas ela pode ter se sentido abandonada e esperar esse abandono de outras pessoas, tá? Certo. Obrigado. Imagina. Cleide? Volta lá, prof. E, professor, nesse manejo aí também, quando você fala, a gente não pode tirar dele, tipo, a esperança disso, mas e aí, será que ele não vai confundir ainda que ele pode ter uma esperança de que vai ter algo com o analista? Então, eu não tenho certeza se eu disse isso, né? A impressão que eu tive é que é assim, você não é para você suprimir o afeto, ou seja, não é para você virar para a pessoa e dizer assim, não fale mais nada sobre esse afeto que você tem sobre mim. Não é para você falar isso. É para você falar assim, olha, o seu afeto é importante, você tem que dizer sobre ele aqui, mas não se engane, pois não haverá um relacionamento afetivo entre nós. Entende? É diferente uma coisa da outra. O afeto que você sente por mim, ele é importante. Você precisa dizer sobre ele. Nós precisamos entender sobre isso. Ele é um tópico importante. Você tem total liberdade para que seja dito disso aqui. No entanto, não é porque você diz dele aqui que eu te escuto, que eu busco te entender, que nós teremos uma relação afetiva. Professor, Espera só um minutinho, Isabel. Ajudou, a Cleide? internet da Cleide caiu. A internet dela caiu. Ah, tá. Bem, pelo menos está Eu gravado. estou lá no grupo. Aí ela assiste lá no YouTube. Se ela ficar com mais alguma dúvida, ela me pergunta nos comentários. E daí eu respondo. Inclusive, já se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Brincadeira. Ou não, né? Vai que um dia eu começo a fazer dinheiro com isso. Mal não vai fazer, né? Dinheiro é bom. Gente, mais perguntas? Professor Carlos, Sim. em uma aula anterior, o senhor disse, né, que a gente não deveria reprimir esse amor transferencial, mas sim instigar essa transferência para a evolução do processo. De qual forma a gente poderia estar fazendo isso? Então, esse termo instigar, ele é delicado. Por que eu digo isso? Se eu não estou equivocado, há uma crítica do Freud a pessoas que instigam o amor transferencial como uma desculpa, entre aspas, o termo desculpa, como se isso fosse assim parte necessária do desenvolvimento da terapia, entende? Como se a pessoa não vai começar o processo de análise se ela não se apaixonar pelo seu analista e aí instiga-se esse tipo de amor pelo analista. Eu não sei se eu entendi corretamente a sua pergunta, mas eu estou fazendo questão de diferenciar aqui. Não se trata de instigar o afeto ou o amor transferencial do paciente pelo terapeuta. Mas quando ele surgir, ou no caso, se ele surgir, nós temos que utilizá-lo como formato de tratamento, como meio de análise. Né? A gente não vai produzir ou propiciar o surgimento ou a continuação desse afeto necessariamente. Não cabe a gente a isso. Né? Agora, quando ele surgir, né, eventualmente ele surge um paciente ou outro, esse afeto ele acaba, entre aspas, e eu digo entre aspas, enfim, ele acaba de uma certa maneira facilitando a princípio o processo de terapia, porque o paciente se torna assim mais dócil, né? Ele fica querendo agradar, ele fica querendo se mostrar um bom analisando, ele fica querendo melhorar logo, né? Ele ouve tudo que você diz com muita atenção e considera tudo que você fala com muito cuidado, certo? Então, isso dá uma certa, enfim, uma certa celeridade por um lado para o processo de análise, mas por outro lado, Freud também alerta que esse amor transferencial pode se tornar resistência, né? Então, por um lado, ele até ajuda, mas não necessariamente, né? Ele pode vir a se tornar resistência também e começar a atrapalhar da mesma maneira.
Ficou mais ou menos claro, Carlos? Ajudou um pouco? Ficou assim, obrigado. Tá bom. Que bom, fico feliz que esteja ajudando. Cleide, não vou repetir o finalzinho da resposta, mas já avisei para os colegas, vai estar no YouTube e depois você dá uma checada lá, tá bom? Por motivos de, infelizmente, tivemos problemas técnicos e a aula atrasou um pouquinho. Senão eu até repetia com tranquilidade. Então, retomando. Aqui, tela inteira, permitir, beleza. Estamos na tela inteira. Livre associação. Dentro dos slides e dentro do texto também, né, porque nos slides eu trago o excerto exato do texto, o Freud descreve o que seria livre associação. Né, ou melhor dizendo, não o que seria. Ele descreve como ele apresenta a livre associação para os pacientes. Certo? Então ele vai apresentar, quando ele apresenta a livre associação, é quase uma página de descrição dele falando para o paciente como que ele diz isso. Mas é basicamente assim, me diga tudo que vier à sua cabeça, mesmo que te pareça bobo, que te faça envergonhar, que te causa raiva. Inclusive, por isso mesmo, é tão importante que você me diga isso que te vem à cabeça, né? Mesmo nos processos mais confusos ou as conexões que não tenham tanto sentido, que fazem parte do processo de desenvolvimento da análise, enfim. Inclusive sonhos e equívocos de fala, e o que quer que seja. Ele fala tudo isso. É um senhor textinho, né? E a ideia, basicamente, da livre associação é que a pessoa possa dizer tudo que lhe vier à mente, sem nenhum tipo de filtro, né, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, e simplesmente lhe dizer, né? Por quê? Porque através dessa fala, com o mínimo de filtro possível, é que se acessa os conteúdos inconscientes, né? Então, quando a gente tenta reduzir esses filtros, ao mesmo tempo a gente está reduzindo o quê? A resistência. Né? A gente está tentando reduzir a resistência para a gente ter mais acesso a esses conteúdos que seriam do inconsciente. Para que a pessoa possa criar, então, um tipo de discurso fluido que nos possibilita trabalhar. Né? Não sei o que eu escrevo aqui na livre associação. Para mim, eu ia lá e tirava um print do slide e colocava aqui. Função do divã. Bem, Freud, nas suas recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, ele diz então que para ele, né, o divã tem uma função dele não ser observado ou visto por durante 12, 8 horas a fio, né, que é cansativo. E ainda mais quando as pessoas contam alguma coisa, olham para você esperando algum tipo de resposta verbal, certo? Então, esse é um dos principais não, gente, mas um dos primeiros motivos apresentados por Freud do porquê ele começou a utilizar o divã, tá? Mas o divã também possui outras funções, né, que não se restringem somente a essa. Uma das principais funções do divã é que ele facilita, tá? Ele não garante, mas ele facilita, e não é para todo mundo, uma livre associação mais fluida, né? Menos preocupada com as expressões faciais do analista, né? Menos preocupada com os tipos de resultados ou respostas que o analista vai dar para você a partir do que você fala. Né? Então ele facilita um processo de introspecção, certo? Essa é uma das funções do divã também. Tem outras funções do divã, né? Tanto nesse texto quanto em outros textos. Oi. Só repete aí. Então, ele facilita, a última que o senhor falou, ele facilita um o quê? Um processo de introspecção, ou ficar mais introspectivo. Facilita o paciente ficar mais introspectivo. Um processo de introspecção. O que é introspecção? Você olhar para você mesmo. Você para de pensar nos outros, né, no que está fora, e você começa a pensar no que está no que está dentro. Né? Então você é uma reflexão, só que interna, uma reflexão sobre si, uma reflexão sobre você, sobre o que você quer, sobre o que você sente. Então um processo introspectivo é um processo de se pensar a si mesmo.
Olhar para si mesmo. Uhum. Então, esse é uma das funções do divã. Aham. Reduz o tempo. Total a ser observado pelo paciente. E acredito que uma das mais importantes, pelo menos para mim, essa é uma das mais importantes, permite maior liberdade postural do analista ao ouvir o paciente. O que significa dizer isso? Por exemplo, para eu ouvir um paciente segundo a atenção flutuante, que é um conceito do Freud sobre como você ouve um paciente, para você ouvir um paciente, para eu conseguir ouvir um paciente com qualidade, né, com a atenção flutuante que o Freud solicita da gente, eu preciso, né, ter mais liberdade na minha postura. Eu não preciso estar, não é confortável estar sentado numa mesma postura séria o tempo inteiro enquanto eu escuto a história dos meus pacientes. Se eu posso me sentar de maneiras mais confortáveis ou me mexer com mais tranquilidade, sem que eu tire a atenção ou a concentração do paciente sobre mim, né, eu consigo ter uma escuta mais qualificada desse paciente e o meu paciente consegue falar de maneira menos, né, menos resistente ou mais introspectiva, e isso gera um processo, um tratamento de maior qualidade. Ok? Ok. Então vamos ao dinheiro em Ok. análise. O último dos tópicos que eu acho muito relevante. Bem, a princípio Freud coloca que o dinheiro em análise, né, deve ser tratado com o mesmo pudor do que qualquer outra coisa em análise, né, sem pudor. Né? Você vai falar de questões escatológicas, você vai falar de sexualidade, você vai falar de, enfim, preocupações quaisquer que seja e ou dinheiro, isso deve ser dito sem pudor. Né? Então Freud, acho que isso é um primeiro ponto, né? Não deve ser tratado com pudor. Opa. Uma outra coisa que Freud diz é que a gente deve ser, né, honestos em relação aos nossos honorários. A gente deve dizer exatamente quanto a gente acha que é relevante cobrar para que a gente também não esteja numa relação de tratamento insatisfatória. E ele argumenta que é porque a gente também tem recursos específicos que outros, né, profissionais de saúde não têm. Mas, de tudo isso, o mais importante para mim, o que a gente deva dar mais atenção, é a relação que o dinheiro tem com o investimento psíquico. Né? O dinheiro, ele é um símbolo representante, né, de valor, certo? Então, o que acontece? A gente dá valor para uma pessoa, e eu estou falando, por exemplo, de um namorado, uma namorada, a gente dá valor para um namorado, para uma namorada, através de muitas formas. Né? A gente pode dar valor para o nosso namorado, namorada, a partir de quanto tempo a gente dá a nossa atenção para ele. Se a gente passa o dia inteiro ali, o tempo inteiro atento, fazendo cafuné, fazendo carinho, chamegando, fazendo comida, isso é uma forma de dar valor. Outra forma de a gente dar valor para o nosso namorado, namorada, é dar presentes com dinheiro, por exemplo. Né? Outra forma de a gente dar valor para o nosso namorado, nossos relacionamentos afetivos, seria, não sei, atenção, dinheiro, enfim, você realmente, né, gastar seu tempo precioso, sua energia psíquica preciosa para tentar resolver problemas para ele ou para ela. Né? É uma forma de você demonstrar um certo valor ao seu relacionamento. Então, o que acontece? Qual é o ponto?
demonstração de valor pode ser feita de inúmeras maneiras, mas numa sociedade capitalista, a principal maneira de demonstração de valor que nós temos é através do dinheiro. E quando eu digo, na realidade, demonstrar valor, o que eu estou dizendo no campo da psicanálise? Eu estou dizendo investir energia psíquica, né? Quando eu invisto energia psíquica em alguma coisa, eu dou valor para aquela coisa. E eu posso investir energia psíquica naquela coisa através de dinheiro, por exemplo, né? Então existe uma relação aí, uma relação que é muito estudada, que não é acabada, não está delimitada, né? Não se encerrou, entre investimento psíquico e dinheiro. Então vamos colocar aí. Entre investimento psíquico e dinheiro. Exemplos que a gente pode ter disso, bastante comuns, são pessoas muito ricas que pagam muito caro nas suas sessões e não dão valor a elas, né? Faltam sem avisar, chegam muito atrasados. Por quê? Porque aquele dinheiro que é colocado ali para ela não é algo valoroso, né? Ela não é o suficiente, ela recebe muito em comparação ao que ela está pagando ali. Então ela não dá valor ou o valor suficiente necessário para o processo de análise, né? Outras coisas que podem acontecer, né? Isso é um caso de uma outra colega psicóloga que já, né, fez estudo de caso sobre esse caso. Paciente que vai em clínica escola, diz que não tem condições de pagar por um processo particular e saca uma nota de 100 durante o processo de análise e fica brincando com a nota de 100, pensando com o que ele vai gastar o dinheiro dele, né, se não com um processo de análise particular. Então percebam que há uma certa, entre aspas, bastante aspas, porque eu não sei se ela diz isso no estudo de caso dela, é uma completa análise da minha cabeça que eu acabei de fazer agora, mas existe uma certa perversão aí, né, uma certa... enfim, uma coisa meio sádica, acho que esse seria o termo correto, né, na relação aí desse paciente em relação ao analista, né. Então, acho que este é um exemplo que ajuda a gente a pensar, né, como o dinheiro está relacionado com o valor do processo terapêutico. Gente, até aqui, dúvidas? Não, tá super top. Então tá, então eu vou encerrar a gravação.